Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores, à terceira série do Paraná. É sempre uma alegria recebê-los aqui nesta aula. Eu sou o professor Antônio e hoje estamos eu e o professor Paulo dirigindo essa cena. Por quê? Porque vamos falar sobre teatro, sobre o texto dramático. Nossa aula se organiza em três partes, em três movimentos. Vamos conhecer o texto dramático, reconhecer os elementos constitutivos deste tipo de texto e o contexto histórico do teatro modernista. E, finalmente, reconhecer a finalidade de um texto teatral. Ele tem uma finalidade, um propósito muito específico. Pois bem, vocês certamente conhecem essa representação na nossa iconografia. Este desenho, essa ilustração que traz sobrepostas as máscaras, as personas, uma que ri, outra que chora, né? Vocês com certeza conhecem essa imagem, né? São as máscaras da representação clássica do teatro e representam os dois principais gêneros dramáticos, né? A tragédia e a comédia. Pois bem, o texto dramático apresenta, além dos diálogos entre as personagens, algumas observações no corpo do texto para indicar gestos, emoções ou movimentos dos atores, o espaço, a passagem do tempo, sons e etc. Este importantíssimo elemento textual é chamado de rubrica. Ele é um dos constituintes deste gênero, deste tipo de discurso, né? Ele é extremamente importante. Observem a nossa fotografia à esquerda, a beleza de um teatro gigantesco, né? Realmente sempre suntuoso, né? E em semiarco, né? Favorecendo a acústica para a apresentação da peça e dos atores. Bom, nossa primeira atividade se debruça sobre uma peça chamada Mãos de Cavalo, de Daniel Galera. Observe então o comando. Encontre as rubricas e identifique o que ela indica, se é tempo, espaço, ou algo sobre os personagens ou qualquer outra informação, né? Acompanhem comigo a leitura do texto teatral propriamente dito, né? Fim de tarde, Hermano entra empurrando uma bicicleta e bate na porta. Nayara atende. Nayara sorrindo. Oi, Hermano, dando um rolê de bike? Hermano, vim ver o seu irmão, ele tá aí? Nayara misturando algo em uma xícara. Saiu cedo, tá de bike também. Releiam o nosso comando, o enunciado da questão, respondam aí que eu já volto comentando e complementando o gabarito com vocês.
Gente, tranquilo, né? Observando o recorte dentro dos parênteses, é possível determinar o que a rubrica ou as rubricas indicam, né? E de fato são no plural, porque é mais de uma passagem, né? Observem, né? Logo no começo, na abertura desta cena, nós temos fim de tarde. Hermano entra empurrando uma bicicleta e bate na porta. Nayara atende. Aqui está a primeira rubrica desta cena. Mas não se encerra aí. Antes da fala da Nayara, do discurso direto da Nayara, desta personagem, nós temos outra rubrica, sorrindo. Como ela recebe este rapaz, chamado Hermano, né? Que se dirige a ela, pergunta sobre o irmão, mas a resposta que nós temos da Nayara também vem antecedida de uma rubrica, misturando algo em uma xícara. Saiu cedo, tá de bike também. Observem nosso gabarito, né? Está em destaque tudo aquilo que eu li, e tudo que está em vermelho são as rubricas, né? Elas indicam o tempo, é o fim de tarde, né? Já nos anunciam o personagem que vem e como ele vem, e aqui vem, né? Empurrando uma bicicleta, né? Ele bate na porta e quem atende é a Nayara. Tudo isso eu sei antes de acontecer. Observem que a rubrica ela opera ou se realiza quase como uma direção de cena no texto teatral. A reação da Nayara é de simpatia, ela sorri, né? E na sequência veja, não há uma referência explícita à xícara, né? Mas está na rubrica. Ela tem uma xícara na mão e mistura algo, seja um café ou seja um chá. Pois bem, Daniel Galera, gente, é um escritor muito conhecido no eixo Rio-São Paulo, mas também já esteve por aqui em Curitiba, no Paraná, né, no Sul. É um escritor e tradutor literário brasileiro. Foi um dos precursores do uso da internet para a literatura, editando e publicando textos em portais e fanzines eletrônicos entre 97 e 2001. Veja, ele ainda é um rapaz muito jovem, né? Ele é do final da década de 70 e ainda está produzindo muito, muito mesmo. Agora a gente vai fazer um recuo no tempo. Vamos conhecer um dos fundadores do teatro moderno, né? À esquerda vocês têm aí a representação clássica dessa figura que muito pouco se sabe. Há quem diga, inclusive, que nunca existiu, né? Estamos falando de William Shakespeare, né? Observem que ele vive entre o século XVI e XVII, né? Ele foi contemporâneo de um dos maiores escritores, fundadores do pensamento moderno, da identidade moderna, né? Ele foi contemporâneo, nada mais, nada menos de que Cervantes, né? Foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, tido como o maior escritor do idioma inglês e o mais influente dramaturgo do mundo. E de fato o é, né? Certamente vocês conhecem algumas peças dele, ainda que não estejam ligando o nome à pessoa. Se vocês assistiram O Rei Leão, tenho certeza, já aviso de antemão, é uma peça do Shakespeare, adaptada num processo de tradução intersemiótica para a tragédia de Simba e Mufasa, né? Mas hoje vamos falar sobre um outro clássico que eu sei que vocês também conhecem, em Natividade 2. Encontre as rubricas e identifique o que elas indicam, tempo, espaço ou alguma informação sobre os personagens. Trata-se da peça Romeu e Julieta, de William Shakespeare, né? Observem, cena 2, uma rua, entram Capuleto, Paris e criado. Capuleto: Montecchio está tão enrascado quanto eu, os dois sob ameaça de igual penalidade. Paris: ambos são reconhecidamente homens honrados. Capuleto dirige-se ao criado: vai, rapaz, encontre essas pessoas, entrega-lhe um papel. Criado prestativo: encontrar essas pessoas cujos nomes aqui estão escritos? Observem e releiam essa passagem, respondam aí que eu já volto comentando com vocês o gabarito.
Gente, vamos fazer a releitura do enunciado para ficar claro o que o comando está pedindo, né? Encontre as rubricas e identifique o que elas indicam, né? Observe que são duas etapas de um só processo. A gente vai identificar a rubrica e reconhecer o que ela de fato informa ali, né? Nós temos na cena 2 uma rua, entra um Capuleto, pares e criado, né? E tudo que vem após entre parênteses é uma rubrica, né? Observem então que nós temos o Capuleto dirige-se ao criado, né? Há um gestual, né? Há um visual que esta orientação, a rubrica, indica, né? A mesma coisa acontece em entrega-lhe um papel, né? E finalmente prestativo, o criado sempre é solícito, por assim dizer, né? Nós temos ali então tudo que está em vermelho no quadro mágico de vocês aí é a rubrica, uma indicação de uma rua, um espaço, né? Uma rua, entra um Capuleto, pares e criado, né? Não precisa ser preciso, não preciso saber qual é o nome da rua, em que lugar estão, mas uma rua já me indica, né? Eu já sei o espaço em que se ocorre essa cena. Dirige-se ao criado, entrega-lhe um papel e prestativo. Tudo isso ajuda o ator na encenação. Lembrando que o propósito, a finalidade deste gênero do discurso é justamente a sua atuação dramática, a encenação, a tradução, por assim dizer, deste texto verbal em cena, né? Pois bem, agora a terceira atividade para vocês, ela é um pouco mais exigente. Entramos num campo comparativo da literatura, é o esboço do que se faz, inclusive, em pesquisas hoje, né? A literatura comparada. Eu quero que vocês comparem, né, estes dois textos. Observem, Romeu e Julieta, de William Shakespeare, Capuleto. Montecchio está tão enrascado quanto eu, os dois sob ameaça de igual penalidade. Pares. Ambos são reconhecidamente homens honrados. Agora, Mãos de Cavalo, de Daniel Galera, né? Nayara, sorrindo. Oi, irmão, dando um rolê de bike? E o irmão, vim ver o seu irmão. Ele está aí? Qual é a questão? Qual a principal diferença que se pode notar ao comparar o teatro de Shakespeare e de Galera, né? Essa pergunta é um pouco mais difícil. Peço que vocês releiam com atenção e tentem comparar e reconhecer então as aproximações e os distanciamentos, né? As semelhanças e as divergências entre estes dois textos. Eles têm semelhanças e diferenças. Eu já volto comentando com vocês.
Gente, vamos juntos, né? Qual então era o enunciado da questão? Qual a principal diferença que se pode notar ao comparar o teatro de Shakespeare e de Galera, né? Quando eu falo de semelhanças e diferenças, uma ajuda a entender a outra, né? Por isso é importante você aproximar e distanciar estes dois autores, que estão muito distantes no tempo, mas seguem sim uma tradição inaugurada pelo inglês, né? A principal diferença está na linguagem mais ou menos formal, a depender do período literário de cada autor. De fato, né, nós temos uma linguagem muito mais próxima do formal, quase beirando o arcaísmo na peça Romeu e Julieta do Shakespeare, e aqui na peça Mãos de Cavalo, neste texto dramático, nós temos uma linguagem muito mais próxima da coloquialidade, desse calão que nós usamos o tempo todo na fala, muito mais desenvolta, né? Até assimila algumas novas notações, em vez de estar nós temos o tá aí, né? E outras marcas linguísticas próprias deste universo mais informal, por assim dizer. Pois bem, do ponto de vista teórico, o teatro moderno surgiu pela necessidade da criação de um formato de arte teatral com a qual as pessoas comuns pudessem se identificar. Por incrível que pareça, o primeiro gênio nisso foi William Shakespeare, né? O teatro moderno é feito de forma rica em símbolos e ideias, elementos psicológicos e expressionistas que visam descrever a realidade atual e suas nuances. Está bastante ligado ao cotidiano do povo e ao improviso, né? Observe então como é uma linguagem, uma estética, há um projeto artístico muito mais popular, né? Diferente do teatro grego, onde se representavam as histórias dos reis, né? dos ditadores. No teatro moderno não, são as pessoas comuns, as pessoas da vida cotidiana que são representadas nessas peças. Então, nós temos a última atividade da nossa aula, atividade 4, né? Observem comigo o comando. Nos textos teatrais não há, obrigatoriamente, a presença de um narrador para apresentar as personagens. Como o interlocutor toma conhecimento dos fatos e das características das personagens, né? Observem novamente a nossa iconografia, a beleza de um teatro moderno, né? Muito bonito, marcado pela cor amadeirada, né? Mas sempre em formato de semicírculo, a fim de favorecer a acústica do espaço, né? Pensem aí, releiam a questão, respondam que eu já volto comentando com vocês. Vamos juntos, minha gente, vamos reler o comando, a pergunta, a fim de responder com precisão, clareza e objetividade, né?
Nos textos teatrais não há, obrigatoriamente, a presença de um narrador para apresentar as personagens, como os interlocutores, né? Como o interlocutor toma conhecimento dos fatos e das características das pessoas, me perdoem, né? Observem que não há discurso indireto no texto teatral, no texto dramático, né? Porque não há narrador, né? Nós temos eu quero que vocês pensem um pouquinho, né? Temos o que então? Por meio da ação dos personagens, dos diálogos entre elas, na representação. O texto dramático é um texto dinâmico, por isso tem esse nome. Drama, em grego, significa ação, né? O texto, do que nós temos no texto, no lugar de um narrador, temos a ação, a encenação, a cena se realizando, né? Composta naturalmente pelos figurinos, pelos atores, pelas falas, mas também pela música, sempre indicando a passagem do tempo ou do espaço para nós, né? Pois bem, gente, o que aprendemos hoje? Reconhecemos elementos do texto teatral, reconhecemos o contexto histórico do teatro modernista, compreendemos a finalidade do texto dramático e reconhecemos as funções que as rubricas desempenham no texto teatral, né? Seus constituintes, o seu propósito. Foi basicamente isso que vimos hoje. Eu me despeço de vocês junto com o professor Paulo, com um abraço carinhoso e um desejo de reencontro em breve.